Carlos Alberto, o malvadão, voltou. Melhores momentos na tela. Papá! Ó, Flamengo tirou aquela zica 3-0 no América Mineiro. Teve vaia, teve gol do Marinho que deu cornetada no Paulo Souza. Muita coisa pra gente falar. Gostou do jogo, Carlinhos? Gostou de Gabigol e Pedro? Não gostou? Gabigol, o que você achou? Desabafa pra mim. Gostei muito do jogo. É o que se espera contra um adversário mais frágil, né, GV? Que pega o Botafogo na quinta pela Copa do Brasil. Porque, assim, nos dois testes mais difíceis que o Flamengo teve, que foi contra Internacional e 2 jogos contra o Atlético Mineiro, não conseguiu a vitória. Então, Cuiabá, América Mineiro, é isso que se espera do Flamengo, mas ele precisa fazer isso em jogos grandes. Eu achei, vou destacar aqui a entrevista do Marinho, porque foi exatamente isso que aconteceu com ele e ele demorou para expor isso. Ele quis dizer o seguinte: ele me botava numa posição que eu não sei fazer e agora nessa minha posição eu consigo render mais. Exatamente o que ele fazia antes. E foi muito feliz no que ele falou e tanto que fez o gol. Tomara que esse gol o dê mais confiança. Então, acho que é um dos desafios que o Dorival tem, recuperar jogadores como Marinho, fazer com que Arão volte a jogar bem. Agora, as vaias em cima do Gabriel, elas têm que ser compreendidas, né? Porque é besteira você brigar com o torcedor. O torcedor é o maior patrimônio que um clube de futebol pode ter, né? Então, é uma relação, né? Como se fosse um casamento, como ele mesmo diz, vai ter suas brigas, né? E ele é um jogador que tem personalidade, fez um gol, perdeu alguns. Perdeu muitos. Perdeu, então assim... Mas isso faz parte também, faz parte, porque ele pode chegar no próximo jogo e decidir, como o Dorival falou, né? Porque o Flamengo, quando tá bem, né, ele tem oportunidade de estar na cara do gol. A situação Pedro e ele, eu acho que é possível sim. Eu venho falando que é muito mais fácil você botar 2 jogadores inteligentes que tenham qualidade do que 2 brucutus. E fizeram vários movimentos interessantes os dois. E assim, o Gabriel é mais móvel que o Pedro, ele pode sair da área para servir bem o Pedro. Carlinhos, antes de eu jogar a bola pro Flávio, mas o Gabriel tá perdendo muito gol. E aí tá surgindo uma comparação, que são os 2 melhores atacantes do Brasil ali, dessa função, ele e Hulk, que o Hulk tem poucas e mata, o Cano tem poucas e mata. O Gabi precisa perder, sei lá, 5, ontem foram 5 ou 6, pra ele fazer um gol de pênalti, quer dizer, sem pênalti, e ainda perdeu o pênalti. Cara, mas quanto tempo que eu falo isso? Falo isso há muito tempo. Se ele fizesse os que ele perde, ele era o artilheiro do Brasil todo ano. E assim, Hulk tá num momento melhor que ele, Cano tá no melhor momento que ele. E o torcedor não é bobo, não é de hoje. A equipe do Flamengo caiu muito com o Paulo Souza? Caiu. Mas os jogadores deixaram de render também. Então, quando se muda muito de treinador, a cobrança vai vir nos jogadores, que é normal. Sim. Então, a cobrança vem e eles têm que responder. E ele vai ter que fazer gols, vai ter que trazer essa torcida pro lado dele para que não haja essa oscilação. Mas ele provoca também. Ele gosta da provocação também. Então, tá justo. Amêndola, enfim, parece que a área do Flamengo tem um dono agora. Porque o Santos fez uma defesa incrível e deu um passe, como o Edu fala, passe-chave. Porque o tiro de meta foi intencional, meteu no Pedro, o Pedro girou, deu no Gabigol, gol. O Flamengo, inclusive, traz o ataque do América, né, pra trás, abre os 2 zagueiros como se fosse sair jogando. Então, quando ele consegue isso, aí sim ele dá um passe. É ensaiado, né? É ensaiado, ele dá um passe. Não foi um tiro de meta chutão. Cara, olha essa defesa foi surreal. Lembrou até quem? GV? Você que não foi. Mas seguro, cara, sem rebater bola boba, cruzamento, jogando bem com o pé. Flamengo agora tem um titular, Bêndola? Eu acho que tem. E eu acho que ele veio pra isso, né? Até porque você não investe 30 milhões de reais num goleiro de 30 anos pra ficar no banco de um que vai ter o contrato se encerrando agora no final do ano e não vai 30, continuar. acho que foi 20, não? Não, acho que foi 30, foi quase 10 milhões. Se você acha, jovem, acho que foi você deixa ele ficar com 30 dele. Tá. Ou então pesquisa no seu celular Motorola aí, por gentileza. Não, mas independente do valor, assim, para um goleiro de 30 anos, foi um investimento alto. Então, assim, ele... E é engraçado que no Atlético ele só ficou fora quando ele teve Covid. Aqui no Flamengo ele chegou e se lesionou. Sabe o que é isso? De uma forma inacreditável. Zica. É zica, cega ele e vovó. Completa. Agora eu espero que ele não tenha mais nenhuma lesão, que ele continue, porque ele foi muito bem. E essa saída dele, ele tentou algumas vezes, essa bola longa pro Pedro. Ele tentou algumas vezes, muitas delas não deu certo. Pique Ederson. Mas e
E eu acho que esse estilo de jogo do Flamengo com o Pedro é uma alternativa diferente do que a gente vinha acompanhando desse Flamengo. Essa bola quebrada para ele tentar girar no zagueiro, para ele tentar dominar, para dar para quem vem para trás, por trás, porque é um jogador que tem essa capacidade de abrir o braço, de proteger a bola, de proteger do adversário. Então, eu acho que o segundo tempo, principalmente do Flamengo, foi um segundo tempo muito bom. Cara, os gols foram gols de almanaque. Foi. Tabela, uma jogada de tiro de meta e o último gol do Marinho, aquilo... O que o senhor tá rindo aí que o senhor quer falar aí, sozinho? Não, porque eu queria saber, você faz muito esse gesto, quando o John Textor faz, que o Gabriel ele fez isso. Eu queria saber o que ele quis dizer com isso. Ele fez assim? Fez. Na comemoração? Eu acho que... Ou ele tem muito, ou ele é rapper agora. Eu acho que ele foi mais do trapper. Do trapper. Pode ser que ele tá dando as cartas do jogo, pode ser alguma coisa do sentido. Ser. Agora, posso fazer uma pergunta com sinceridade? Inclusive, respondendo as críticas. Foi irônica, né? Irônica pela música. Então, irônico também foi. Cara, ele tem que preocupar em jogar futebol, porra. Pelo amor de Deus. Botou no Instagram dele lá, artista. Ele é um atleta de futebol, porra. Ele tem que ser cobrado como atleta de futebol, não tem que ser cobrado como músico. Se for pra música, para de jogar e vai ser música. Ontem alguém falou isso. A diferença é porque o Hulk tá rendendo muito mais nesse momento do que o Gabigol, que parece que nesse momento o Gabi tá meio focado em outras coisas, a não ser só futebol, e o Hulk consumindo... E outra coisa, se ficar desfocado assim, eu já acho que ele perdeu espaço na seleção. Tá muito distante da Copa do Mundo. Eu também acho. Tá muito distante na Copa do Mundo. Mesmo com 26 jogadores, você tem um Hulk na frente dele. E pro tiro curto, que é uma Copa do Mundo, você tem que avaliar o momento, não o histórico. Vamos ver uma arte que a gente preparou pro torcedor de casa entender que os 3 pênaltis que o Gabi perdeu do Flamengo, nenhum goleiro pegou. É isso aí. Ó, são 32 e 3 erros apenas, 91% de aproveitamento, muito mais do que Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e todo mundo. Sim. Um foi na trave, travessão, outro foi na trave e outro foi pra fora. Todos ele deslocou o goleiro. Aí, por causa disso também, Amêndola, ele foi vaiado. E a Belle Costa, se eu não me engano, foi ela, que trabalha no canal Paparazzo Rubro Negro. Um abraço pro Gabriel, pra galera do Paparazzo Rubro Negro, pro Bernardo, que faz assessoria do Gabigol, do Papa, que tá sempre com a gente assistindo aqui. Inclusive mandou mensagem Mandou aqui, mensagem, né? Um abraço pro B. Eu vou perguntar pra você, que se eu perguntar pra ele, eu tenho muito medo da resposta. O Gabigol fala o seguinte pra Belle. É um igual relacionamento, o atacante e a torcida. Briga, mas a parte de brigar é bom, porque na hora do amor, aquelas coisas... Mais gostoso. É mais gostoso. Isso é verdade, Flávio Amêndola? É verdade, eu tava lá, inclusive, do lado da Belle. Ele fala isso... O da reconciliação. Exatamente, ele fala justamente isso. E é engraçado que ele não estava previsto para ele falar na zona mista. Ele chegou simplesmente do nada. Você está fugindo da resposta, não, eu vou falar, candidato? Calma que eu vou falar. É que ele chegou e falou, estou com saudade de vocês, já faz tempo que eu não falo. Aí ele falou com um, falou com outro, aí veio falar com a gente ali, e aí ele deu essa resposta. Eu acho que ele tá certo nesse sentido. A reconciliação é sempre melhor, né, Carlinhos? Muito Quando melhor. você tá brigado e aí, pô... É melhor não brigar, pô. Mas não tem como não brigar numa relação. Se não brigar, aí é utopia, né? Aí você vai ficar solteiro até quando? Só uma pergunta assim. Pô, até quando Deus permitir. Se Deus quiser, até muito tempo. Por isso tu vai vivendo, né, pra você? É isso que eu quero. Tá vendo? As pessoas não vão te dar likes agora, porque sabe que você só quer revoada. Não, mas eu quero viver a vida, simplesmente. Você tem quantos anos, Flávio? 28. Novinho ainda. Tá cedo ainda. Carlos Alberto, sucinto. Gabigol tem razão nessa situação do amor, da briga, da reconciliação é mais gostoso? Claro, porque meu Deus. A relação com o torcedor é essa, de verdade. Até porque o torcedor é passional, ele oscila, né? Quando você tá bem, ele vai te apoiar e o dia que ele achar que você tá mal, ele vai te cobrar. Então, assim, o Dorival reconheceu o que ele representa hoje para a equipe do Flamengo, que ele é um jogador diferente, ele é um jogador que ajuda o Flamengo, ele ajuda, mas como todo centroavante vai ter momentos que ele não vai conseguir, que ele vai errar. Ele é um exímio cobrador de pênalti. Mesmo. Ele é um exímio cobrador de pênalti. Eu vejo hoje ele e o Neymar como os diferentes na batida de pênalti. E o Veiga também, né? O Veiga também. E assim, vai chegar um momento que ele vai errar, mas ele conseguiu deslocar o goleiro, ele pega um pouco meio de tornozelo ali. Pega no ossinho, por isso, né? Que ele erra essa bola. Carlinhos, ele falou exatamente isso na zona mista. Sabe por quê, cara? Porque o pênalti que você vai olhando pro goleiro até o último segundo, eles já estão tão acostumados a fazer esse movimento, eles, que eu digo ele e o Neymar, que eles nem olham pra bola pra bater. Então, assim, quando o goleiro não define, fica ruim também de você
chegar perto dessa bola e você ter força para definir um canto. Então, por isso aconteceu o erro. Falando de alguém que está se destacando muito no Flamengo, logo agora na reta final, que é o Andréas Pereira, Dorival falou sobre ele. Para mim seria importantíssimo e talvez a melhor contratação que nós faríamos nesse momento seria a manutenção do Andréas. E eu torço para que o presidente consiga encontrar um caminho e consiga deixá-lo aqui, porque é um jogador diferente. É um jogador que cabe em qualquer circunstância, em qualquer situação, versátil em todos os sentidos, participativo, um jogador inteligentíssimo para atuar. Eu não tenho dúvidas que ele ainda pode crescer e muito dentro da nossa equipe. Cara, o Andréas Pereira tá jogando pra caceta, apesar de todos os pesares, Amêndola. Mas parece que o Fulham, da grande Londres, de London, chegou firme, 10 milhões mais 3, podendo chegar a 16 milhões de euros. E o United já se manifestou dizendo que aceita, depende do Andréas Pereira. Claro que depende do Flamengo fazer uma proposta. Pô, mas sair do Malvadão pra jogar no Fulham, que acabou de subir da Championship pra Premier League, como é que você falou aí, Caio? Como é que é? Caio é a gangorra. O Fulham vive uma gangorra. Acho que já tem uns 4, 5 anos que sobe, desce, desce, não consegue se firmar. E é um time que geralmente investe muito na Premier League. Contrata um ou outro jogador que tem um peso, mas não consegue se manter. Se o Andréas for pra lá, ele vai encontrar um antigo rubro-negro, que é o Rodrigo Muniz. Sim. Só que o Muniz... Atacante, né? É, atacante. Ele não tem muito espaço no time titular, porque o centroavante titular é o Mitrovic, que é da Sérvia, inclusive, vai encontrar o Brasil na Copa do Mundo. Deus me livre. O cara mete gol a todo instante. Acho que fez 40 gols na segunda divisão da Inglaterra. Mas, assim, falta o aval do Andréas, né? O Andréas quer ficar. O problema é, o Manchester sabe que esse valor que o Fulham ofereceu, o Flamengo não vai oferecer. GV, quando eu discordei do Edu aqui, né? Que ele falou, você também. Vai ficar usando o Andréas Pereira e depois ele sair, como é que faz? Não era melhor dar oportunidade pro Thiago Maia ou para outro jogador? Não. O Luiz Henrique é um exemplo disso. Tá vendido? Cara, eu preciso ganhar jogos. Eu não vou utilizar o jogador que tá melhor só porque ele vai sair. Quando ele sair, aí você pensa numa outra estratégia. O Dorival tá querendo ele, né? Mas vai tirar ele só porque ele tem essa indefinição de sair? Ele é o que tá melhor na posição. Então tem que usar até o momento que ele tiver no Flamengo. Quando ele não tiver mais, aí você pensa numa outra possibilidade de algum jogador para substituí-lo, que hoje ele é o melhor da função. Cara, tá jogando muito. Tá jogando. E é a segunda coletiva do Dorival que ele fala sobre o Andréas. O Dorival tá dando a cara do cara. Eu vou te falar, é porque é uma covardia a gente querer definir um jogador por um erro que ele cometeu. Mas isso é futebol brasileiro. Eu sei. Você chegou ontem ao Brasil? Mas isso é uma covardia. Tá morando na Holanda? Isso é uma covardia. Eu moro no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Isso é uma covardia. Eu acho isso uma covardia porque erros vão acontecer e ele não pode ficar marcado o resto da carreira dele e deixar de ser o jogador de qualidade. Ele é um moleque do bem, né, que cara? ele é, porra, por causa de um erro. Se fosse um desses aí que não tá nem aí, né? Eu acho que foi um erro significativo que foi uma perda de um título. Aquele time no Palmeiras lá, rapaz, na Libertadores, aquele jogo tava... Do Davidson, que o senhor adora ele, inclusive. Quem? Davidson. Quando o Palmeiras perdeu pro Chelsea, abriu o programa fazendo, né? Aí debochou. O cara dançou dentro do avião, rapaz. Sacaneando o malvadão. Que agora voltou a ser malvadão. Olá, jovens. Olha só. Assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram. Ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó. Tchau.